Eu aprendi a dividir os sinais da volta de Jesus em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que eu vou chamar de avisos gerais de Deus, né? Por que são avisos gerais de Deus? Porque são para todas as pessoas. Porque o objetivo de Deus é salvar a todas as pessoas e ele então não quer que ninguém se perca e ele deseja que todos estejam cientes daquilo que vai acontecer. Por isso, Deus emprega esses sinais gerais, esses avisos gerais. Você os encontra na Bíblia e também os encontra no Espírito de Profecia. Alguns anos atrás, a igreja fez a distribuição de um livro escrito pelo pastor Bullion, que tinha título do livro era Sinais de Esperança. Esse livro tratou desses avisos gerais de Deus. Quem dá estudo bíblico costuma falar sobre eles quando fala sobre os sinais da volta de Jesus e fala sobre aquilo que está acontecendo no mundo físico, no mundo político, no mundo social, moral, também no religioso. Então esses são avisos gerais de Deus, porque são para todas as pessoas. Estão na Bíblia, estão à disposição de todos. Agora, além desses sinais gerais, há aquilo que eu também aprendi a chamar de avisos especiais de Deus. Por que são especiais? Nós também os encontramos na Bíblia, nós encontramos um pouco mais desenvolvidos no Espírito de Profecia, e eu chamo ele de avisos especiais de Deus porque eles não são para todas as pessoas. Eles são especiais para a Igreja de Deus, eles contêm avisos, possuem um significado especial para o povo de Deus. E nós precisamos conhecê-los. Não que Deus não queira que todos saibam desses avisos, não. Mas apenas aqueles que o conhecem e aqueles que acreditam nele é que podem se aproveitar desses avisos. Um exemplo de aviso especial de Deus que você encontra na Bíblia, você pode encontrar ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ou então no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que é o texto paralelo, quando Jesus estava ali visitando o templo com os apóstolos, e aí ele diz então para os apóstolos que aquele templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. E os apóstolos de Jesus então foram com ele depois para o Monte das Oliveiras, e eles ficaram perturbados por causa das palavras de Jesus. E agora em particular eles chegam até o mestre e eles dizem a Jesus assim: mestre, diz-nos quando acontecerão essas coisas, se referindo à destruição do templo de Jerusalém, e diz-nos também que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ali então, Mateus 24, Lucas 21, Jesus vai discorrer agora sobre os dois assuntos, e respondendo à primeira pergunta dos apóstolos, falando sobre a destruição de Jerusalém, o que é que Jesus diz para eles? Jesus diz assim: olha, quando vocês virem a cidade cercada de exércitos, saiam dela. Não entrem na cidade. Quem estiver fora não entre. Quem estiver dentro saia. Fuja para as cavernas. Fuja para as montanhas. Esse, meus irmãos, foi um aviso especial de Deus. Por quê? Vocês conhecem a história. Mais tarde, no ano 69 depois de Cristo, um general romano chamado Séstio veio, cercou a cidade de Jerusalém. E eles cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, porque o objetivo deles era que as provisões lá dentro acabassem, para que o povo então acabasse se entregando pacificamente. Agora, esse general, depois de cercar a cidade, se você ler isso no livro do historiador judeu Flávio Josefo, você vai ver que Josefo fala que a fome era muito grande lá dentro de Jerusalém, e os judeus estavam a ponto de se entregar, quando inexplicavelmente esse general romano Séstio, ele se levantou com a sua legião e começou a marchar em direção a Roma. Quando esse general romano fez isso, o que é que os judeus que estavam dentro da cidade de Jerusalém fizeram? Eles aproveitaram aquele momento e saíram da cidade, mas não para fugir para as montanhas. Eles saíram da cidade e foram perseguir aquela legião romana, e eles praticamente dizimaram aquela legião romana. Dizimaram. Agora, um ano depois, no ano 70 depois de Cristo, o que acontece? Agora vem outro general, um general romano que depois se tornou imperador, o general Tito. E o general Tito cerca então novamente a cidade de Jerusalém, mas ele não vai embora. E a fome lá dentro era tão grande que Josefo relata que alguns judeus se aventuravam durante a noite a tentar sair da cidade por algumas passagens escondidas que haviam ali nos muros da cidade. E esses judeus, eles eram então capturados
pelo exército romano, e eles eram crucificados por Roma no mesmo lugar que Jesus foi crucificado, lá no Monte do Calvário. E Joséfo fala que o número de cruzes ali era tão grande, que mal dava para andar por entre elas. Quando esse general invadiu Jerusalém, ele encontrou ali uma cena terrível que já havia sido profetizada no livro de Lamentações, no capítulo 4. Ele encontrou ali mulheres e homens que haviam cozido e assado seus próprios filhos. Tamanha era a fome e eles estavam servindo de alimento para eles dentro de Jerusalém. O morticínio ali foi tão grande que Joséfo relata que os romanos eles iam matando os judeus e iam empilhando aqueles corpos, e eles tinham que passar por cima daquelas pilhas de corpos para matar mais e mais judeus. O sangue dos judeus escorria como uma cachoeira pelas escadas do templo. Naquela noite, cerca de 1,5 milhão de judeus perderam a sua vida naquele dia, na destruição do templo de Jerusalém. Agora, você sabe quantos judeus cristãos morreram naquele momento, naquele dia? Nenhum judeu cristão morreu. Por quê? Por causa dos avisos especiais de Deus. Porque o judeu que era cristão, que acreditava em Jesus, quando ele viu o exército, a primeira legião, indo embora, ele se lembrou das palavras de Jesus. E o que ele fez? Ele saiu da cidade, mas não para perseguir aquela legião. Ele saiu da cidade e foi se esconder nas montanhas, foi se esconder nas cavernas. E então nenhum judeu cristão morreu ali. Avisos especiais de Deus. E nesta noite, então, eu quero falar com vocês sobre este que será o último aviso especial de Deus para nós. O último aviso especial de Deus para nós é aquilo que nós conhecemos como decreto dominical. O decreto dominical será o último aviso especial de Deus para nós. Não haverá outro aviso depois desse. E nós vamos ver através deste último sinal, que é o decreto dominical, nós vamos ver que através dele Deus deseja nos avisar de 3 coisas. Deus quer nos avisar sobre 3 coisas. Você sabe quais são elas? Bom, mas no final nós vamos ver. Porque antes eu quero dizer para você em que contexto esse decreto vai surgir, quando ele vai surgir e o que é que vai acontecer conosco quando ele surgir. Então agora nós vamos ali na palavra de Deus. Ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós temos então 2 bestas que nos são apresentadas. Logo no primeiro verso, você tem uma besta que emerge do mar. E no mesmo capítulo, do verso 11 em diante, está então outra besta que emerge da terra. Então aqui nós temos a descrição de 2 bestas. Naturalmente que aqui besta, ela é um símbolo da profecia. Porque no coloquial diário, na nossa língua diário do dia a dia, besta é algo agressivo. Nenhum de nós gostaria de ser chamado de besta, é algo pejorativo. Mas na profecia, besta tem um significado diferente, porque besta quer dizer poder. Lá no livro de Daniel, por exemplo, quando ele teve uma visão, ele viu aquelas 4 bestas surgirem do mar e o que elas representavam. As 3 primeiras bestas representavam poderes de nação, autoridade civil. Mas a 4ª besta tinha algo diferente das 3 primeiras. Ela representava, além de poderes de nações, autoridade civil, ela também representava um poder religioso, espiritual. E aqui, meus irmãos, não é diferente. Quando João fala em besta, na realidade, ele quer dizer que surge um poder, e esse poder pode ser político ou religioso. E nós sabemos muito bem quem essas 2 bestas representam. Eu não vou me deter em explicar aqui quem são essas bestas, porque a maioria de vocês eu tenho certeza que já sabe, não é? Sobre isso, né? Então, eu não vou deter me explicar, eu vou apenas falar quem são elas, porque eu quero gastar alguns segundos aqui com vocês nesse momento, falando sobre as características dessa primeira grande besta, para que você possa compreender sobre o que se trata essa primeira besta, porque isso é fundamental para você entender o mais importante para nós hoje, que é o que a segunda besta vai fazer. Você só compreende o que a segunda besta vai fazer quando você entende bem o que é a primeira besta e o que é que ela faria. Então, aqui nos primeiros 10 versos de Apocalipse 13, está falando dessa besta, não é? E o texto diz que ela surge do mar. Mar, na profecia bíblica, de acordo com Apocalipse 17:15, significa povos, multidões.
Então esse poder surgiria no meio de um ambiente habitado, populoso, na época do seu surgimento, né? Essa primeira besta, ela se refere aqui ao sistema papal. E o que é o sistema papal? O sistema papal é quando o catolicismo romano, através do seu pontífice, do seu papa, ele se faz valer da sua autoridade religiosa e, através da sua autoridade religiosa, ele se utiliza da autoridade civil e política dos reis da terra para impor a sua doutrina e para perseguir e matar todo aquele que não se curva perante as suas doutrinas. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Católica Romana, durante toda a Idade Média, ela usou os governos para punir aquilo que ela chamava de dissidentes, que eram, na sua visão, aqueles que não obedeciam a ela. Sob o nome da Santa Inquisição, os padres jesuítas, eles se espalhavam pelo mundo todo, nos seus tribunais estabelecidos por toda parte, e eles julgavam as pessoas, e eles torturavam, e eles mandavam matar as pessoas. Né? Tudo isso, meus irmãos, aconteceu durante um período chamado como Idade Média. O Papa João Paulo II, ele fez referência a esse período da Igreja Católica Romana como a Idade Negra, onde as pessoas foram mortas. E ele pediu até desculpa às pessoas por esse período, né? Um período onde a Igreja Católica Romana se usava dos governos para punir aqueles que não concordavam com a religião que ela estabelecia. Isso é chamado na Bíblia, no livro do Apocalipse, como essa primeira besta que surgiu do mar. E ali fala também, nesses 10 primeiros versos, que foi dado um poder para essa besta, para ela perseguir os filhos de Deus, e ela perseguiu, disse blasfêmias e tudo mais, um período de 42 meses, ou seja, 1260 anos, que se estendeu do ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798 depois de Cristo. Tudo isso está escrito lá na primeira parte do capítulo 13. Nos primeiros versos de Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10, você encontra um relato acerca do que esse poder, né, do sistema papal faria durante a Idade Média. E o verso 3 diz que essa besta receberia uma ferida de morte. E essa ferida de morte aconteceu quando Napoleão Bonaparte enviou ali o seu general Luiz Alexandre Berthier, no dia 15 de fevereiro de 1798, lá para Roma, e então lá ele prendeu o Papa Pio VI, ele saqueou todos os tesouros de arte do Vaticano, e ele trouxe o Papa Pio VI preso para a cidade de Avignon, na França. E a Bíblia não somente diz que haveria essa ferida de morte, como diz também que essa ferida seria curada. E essa ferida, ela começou a ser curada quando um ditador italiano aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que era Benito Almichele Andrea Mussolini, quando em 1929, ele começa então agora a curar essa ferida. E veja, irmãos, que durante muito tempo houve um vácuo, houve um vazio, não houve um Papa na Terra, e as pessoas pensavam que essa ferida tinha sido mortal e que o papado não surgiria mais. Mas Mussolini, lá em 1929, ele restaura o Vaticano, ele o entrega novamente ao Papa, e aí então começa a cura. Começou apenas começou, porque ela só vai estar completamente curada quando a segunda besta fizer aquilo que a palavra de Deus diz que ela vai fazer. E é justamente então quando esse poder estava sendo golpeado, um pouco antes, que a profecia fala dessa ferida de morte, um pouquinho antes então surgiria o quê? Surgiria outra besta. E agora então nós vamos ver as características dessa segunda grande besta, né? Como diz o apóstolo João aqui no seu livro do Apocalipse, no capítulo 13, essa outra besta, ela surgiria da onde? O verso 11 diz, não é? Diz assim: essa besta surgiria de onde? Da terra. Vi outra besta emergir da terra. Se mar ou águas na profecia representam povos, nações, línguas, então terra na profecia simboliza uma área deserta, uma área desabitada, uma área isolada. Esse poder, em outras palavras, ele surgiria longe da população, longe da Europa. E pouco antes da primeira besta ser ferida, ser golpeada de morte, o que aconteceu?
parte da classe média que vivia ali na Inglaterra, aproveitando o enfraquecimento desse papado, do sistema papal, e temendo serem novamente perseguidos e mortos por essa primeira besta, essas pessoas, elas fogem agora da Europa, elas atravessam o oceano e elas estabelecem a primeira colônia em uma nova terra, longe da civilização, longe da Europa, num lugar desabitado, deserto. Logo, se formam ali 13 colônias, e no dia 4 de julho de 1776, essas 13 colônias unidas se declaram independentes da Inglaterra. E ali então começa agora a nascer a maior superpotência do mundo, que são os Estados Unidos da América do Norte. E a profecia agora está falando então dessa nação. Está falando dos Estados Unidos da América do Norte, mas especificamente no sentido religioso, o protestantismo. Apocalipse capítulo 13 não é uma profecia que fala de política, mas é uma profecia que enfoca o aspecto religioso. Então nós estamos aqui falando do quê? Nós estamos falando do protestantismo dos Estados Unidos da América do Norte. E se você comparar essa besta que surgiu da terra com a besta que surgiu do mar, você vai perceber que existem algumas diferenças ali entre elas, e nós começamos a encontrar essas diferenças ainda aqui no versículo 11. Na sequência desse versículo 11, o que o texto diz? João viu uma besta emergindo da terra, e ela possuía 2 chifres. Mas esses chifres que essa besta possuía, eles eram diferentes dos chifres da primeira besta, aquela que sobe do mar. Porque a primeira besta, ela tinha chifres com coroas, mas esta besta, ela tinha 2 chifres. Mas como eram esses chifres? Eles eram sem coroas. A besta que surgiu do mar, ela tinha chifres, e na ponta dos chifres ela tinha coroas, porque esses chifres representavam reis, representavam reinos, monarquias. Isso porque o território de Roma, ele foi dividido em 10 partes, surgindo então a Europa que nós conhecemos hoje. Dali vem os países mais influentes da Europa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Suíça e assim por diante. Surgiram essas divisões e cada chifre ali com coroa representava um poder monárquico. Agora, aqui nós vemos que essa besta, ela tinha 2 chifres, mas esses chifres eles eram sem coroas. Então, esses 2 chifres, eles representam 2 poderes diferentes, os 2 maiores poderes, os 2 pilares dessa nova nação. A sua autoridade civil e a sua autoridade religiosa. Acontece, meus irmãos, que um chifre representando uma autoridade civil, um chifre sem coroa, isso indica que essa nação seria, portanto, um país sem rei, ou seja, seria um poder democrático. E um chifre sem coroa representando um poder religioso, isso indica que essa nação também teria uma igreja sem rei, ou seja, uma igreja sem papa. Em outras palavras, pela primeira vez na história, igreja e Estado estariam separados. E, meus irmãos, isso era algo completamente novo, algo completamente diferente do que tudo aquilo que aconteceu na Terra até aquele momento durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana, ela tinha em uma das suas mãos a espada do poder religioso e ela tinha na outra de suas mãos a espada do poder civil, e a espada do poder religioso se fazia valer da autoridade da espada do poder civil para impor a sua doutrina e para perseguir e matar todos aqueles que se recusavam a se curvar a ela. A Igreja Católica, ela se usou das monarquias para punir os dissidentes. Ela decidia quem devia ser rei e quem devia ser deposto. Ela se considerava superior até mesmo às autoridades civis, né? Durante todo o período da Idade Média, nenhum rei subia ao trono sem ser coroado pelo Papa. Por quê? Porque o Papa, ao coroar esses reis, ele estava dando um recado para eles. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, acima de vocês estou eu, e eu tenho poder para te pôr no trono, e eu tenho poder para te depor do trono, por isso você está aí a meu serviço. E os reis, eles temiam o Papa, por quê? Porque eles temiam ser considerados como hereges. Porque se um rei naquela época fosse considerado herege pelo Papa ou pela Igreja Católica Romana, ele não poderia sair mais do seu quarto. Porque a partir do momento que ele pusesse os pés para fora do quarto, alguém estaria ali pronto para matá-lo. Porque a igreja oferecia, naquela época, para quem matasse um herege, a igreja oferecia um título concedendo perdão aos seus pecados e oferecia também um título de propriedade de um território no céu.
Então, os reis temiam ser considerados hereges, por isso eles se submetiam ao poder do catolicismo. Agora, interessante que com Napoleão Bonaparte foi diferente. Napoleão Bonaparte, no dia da sua coroação, ele não permitiu que o Papa colocasse a coroa sobre a sua cabeça. Ele mesmo pegou a sua coroa e ele mesmo colocou a sua coroa ali sobre a sua cabeça, porque ele também estava mandando um recado ao papado. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, acima de mim não existe ninguém superior, eu não estou ao seu serviço, você não me põe do trono, você não me depõe do trono. Tanto é que, algum tempo depois, como nós já vimos, ele mandou lá o seu general, né, até Roma, prender o Papa, levá-lo preso para a França, lá na cidade de Avignon, onde o Papa morreu numa prisão. E aí foi então a ferida mortal. E aí nesse tempo, então, agora surge essa segunda besta, que surge da terra, afastada da população, possuindo 2 chifres sem coroas, 2 poderes. Em outras palavras, a partir de agora, igreja e Estado estariam separados. Assim como os 2 chifres estão separados, não estão juntos, ali também se vê, né, se seria um país democrático sem rei e seria uma igreja sem papa. Um país que teria um governo e a igreja e o Estado estariam separados, cada um cuidando das suas coisas, dos seus interesses, sem um interferir na vida do outro. E veja como é que o apóstolo João continua descrevendo então essa outra besta cerca de 1700 anos antes dela existir. Aqui no verso 11. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. João diz que essa besta parecia cordeiro. Cordeiro significa o quê, meus irmãos, na palavra de Deus? Cordeiro é símbolo de Jesus. Cordeiro é símbolo de cristianismo. Então, em outras palavras, esse país surgiria com a aparência de um cordeiro, né? Ou seja, ele surgiria como um país cristão, que no início da sua história seria um país estudioso da Bíblia e que, assim como Jesus esteve com seus braços estendidos na cruz para oferecer vida e liberdade às pessoas, essa nação também abriria os seus braços, assim como Jesus, para dar liberdade a todas as pessoas. Mas a profecia diz que essa besta, embora tivesse aparência de cordeiro, como é que ela falava? Está aqui na sequência. Parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Isso aqui é uma profecia. Aqui está sendo predito o quê? Uma mudança no caráter do cordeiro. E, meus queridos, eu vou dizer para você que isso aqui está para se cumprir. Nós estamos vivendo em dias solenes. A palavra de Deus diz que chegaria um momento em que esta nação, que nasceu como o berço da liberdade, que nasceu de braços abertos, oferecendo liberdade civil e liberdade religiosa para as pessoas, ela falaria como um dragão. Ou seja, ela iria falar como um dragão. Em outras palavras, ela iria oprimir, ela iria fazer tudo aquilo que fez o poder religioso do catolicismo romano durante a Idade Média. O poder religioso usando o poder político para impor, perseguir e matar. Então aí o cordeiro vira o dragão. E todos nós pudemos ver, no aspecto político, não é? Politicamente falando, nós pudemos ver essa nação falando como o dragão quando o ex-presidente Bush, quando ele quis invadir o Iraque. Ele não queria ali saber de nada de ordem, coisa nenhuma. Lá estava o dragão falando. Mas ali era no sentido religioso, era no sentido político. E eu já disse para vocês que essa profecia está enfatizando o aspecto religioso. Então seria agora interessante se nós nos perguntássemos assim, o que é que nós podemos ver hoje nos Estados Unidos da América do Norte, que nos indica essa possibilidade desse cordeiro virar um dragão no sentido religioso? Será que nós temos algumas evidências, alguns vislumbres que mostram a possibilidade dessa profecia se cumprir nos Estados Unidos da América do Norte, que surgiu como um cordeiro, mas que em determinado momento da história falaria como um dragão e vai se tornar um poder opressor? Então eu faço uma pergunta para vocês. Como é que um país fala? Como é que fala um país? Como é que um país fala? Né? Um país, ele fala pelo seu corpo legislativo, na verdade, é assim que um país fala. O país fala através das suas leis, é assim que um país fala. Então, quando João diz que esse cordeiro falaria como dragão, que os Estados Unidos da América do Norte um dia falaria como dragão, isso quer dizer que vão ser feitas leis que vão oprimir as pessoas e que vão acabar com a liberdade das pessoas.
Agora, seria interessante nesse momento se você me perguntasse assim: bom, Marcelo, então, o que é que você pode dizer para nós hoje de algo que esteja acontecendo lá nos Estados Unidos da América do Norte que vai indicar essa mudança do cordeiro para o dragão? Isso é o que eu pretendo mostrar para você nesta noite, entendeu? Por enquanto, nós vamos continuar aqui com as características desse poder que surgiu da terra, porque nós temos ainda que ver mais algumas coisas sobre ele. Verso 12. O texto diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta. Veja que a autoridade que a Igreja Católica Romana teve na Idade Média, né, como estando acima de tudo e tendo em suas mãos o poder civil e também o poder religioso, usando o governo para defender a sua religião, né, a palavra de Deus diz aqui que essa segunda besta vai exercer toda essa mesma autoridade da primeira besta. Assim como a primeira besta, essa segunda besta vai exercer todo o poder civil e todo o poder religioso no mundo. Agora, não é só isso. Surpreendentemente, são as palavras que se seguem na sequência desse texto. Porque o texto diz não somente que essa besta vai exercer toda a autoridade da primeira besta, mas como é que ela vai fazer isso? Exerce toda a autoridade da primeira besta, aonde? Na sua presença. Irmãos, esse texto aqui, quando ele diz na sua presença, o que é que ele está me dizendo? Essa expressão na sua presença, ela sugere ou significa uma união entre essas duas bestas. Meus amigos, houve uma época em que os Estados Unidos da América do Norte tinham um competidor. E quem era? Era a União Soviética. E houve momentos ali em que nós não sabíamos quem tinha mais poder, se eram os Estados Unidos da América do Norte ou se era a União Soviética. E nós, adventistas do sétimo dia, nós tínhamos uma grande dificuldade quando as pessoas perguntavam para a gente assim: olha, onde está a União Soviética na profecia? Nós não tínhamos resposta para isso. Não tinha resposta. Por quê? Porque simplesmente a União Soviética não aparecia nas profecias. Mas essa resposta, ela foi dada pelo tempo, porque, de repente, o que foi que aconteceu com a União Soviética? Ela desapareceu, sumiu. Não por guerra, não por esforço humano, mas ela simplesmente desapareceu. Como foi que isso aconteceu? Meus amigos, quando acabou o poder da União Soviética, os Estados Unidos da América do Norte permaneceram como a única superpotência do mundo. Este foi um momento especial, um momento único. Ali você e eu já deveríamos ter pensado e já deveríamos ter dito assim: olha, nós estamos diante de um cumprimento profético. Não existe mais outro poder para competir com ela. O texto diz: ela vai exercer toda a autoridade plena do primeiro poder, da primeira besta. Agora, como foi que a União Soviética desapareceu? Não foi por guerras, não foi por mãos humanas, mas ela desapareceu por quê? Porque politicamente as duas bestas estiveram unidas para provocar o colapso da União Soviética, do comunismo. Politicamente, tanto católicos quanto protestantes estiveram unidos para provocar o colapso dela. Mas eu já disse para vocês que essa profecia não enfoca o aspecto político, enfoca o aspecto religioso. A Bíblia está falando de uma união entre católicos e protestantes no aspecto religioso. Bem, como isso vai acontecer? Bom, vamos adiante. Verso 14 e verso 15. A primeira besta, a segunda besta, ela vai fazer sinais, e ela vai sair dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Meus irmãos, tem muita informação aqui, não é? Então, raciocina comigo aqui. O texto está dizendo que a segunda besta, ela vai seduzir as nações para que elas façam uma imagem da primeira besta e vai comunicar fôlego a esta imagem, né? Fôlego a esta imagem. Onde é que você encontra essa expressão na Bíblia? Comunicar fôlego. Onde é que você encontra isso? Nós encontramos isso no livro do Gênesis. Deus criou o ser humano, um boneco do pó da terra, e agora então Deus sopra nas narinas de Adão
Deus comunica a ele o quê? O fôlego de vida. Em outras palavras, o que o texto bíblico está dizendo é que esta nação, ela vai seduzir as nações para que façam uma imagem à primeira besta, e é lá que tudo vai começar. É lá na América do Norte que essa imagem vai ganhar vida, que ela vai ganhar fôlego. Agora, se alguém te perguntasse assim, o que é a imagem da besta? O que é essa imagem? O que é que você diria? Bom, uma imagem nada mais é do que uma réplica, do que uma cópia de algo que já existiu, não é? Então, em outras palavras, a imagem da besta, meus irmãos, ela é uma cópia daquilo que foi feita pela primeira besta na Idade Média, ou seja, o poder do papado. Então, assim, fica fácil da gente definir agora o que é a imagem da besta, e eu quero que você acompanhe comigo aqui. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é a união da igreja e o Estado. Será uma cópia da primeira besta que tinha em suas mãos o poder religioso e político e que usou os governos para opressão. Queridos, veja que coisa impressionante o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A palavra de Deus está dizendo que esse país, que foi o berço da liberdade, que nasceu com seus braços abertos, assim como Jesus, oferecendo liberdade civil e liberdade religiosa para as pessoas, essa nação, ela vai seduzir as outras nações da terra para criar uma imagem da primeira besta e vai dar fôlego a essa imagem, ou seja, ela vai reviver essa união que houve no passado entre a igreja e o Estado. E no momento em que houver esta união entre a igreja e o Estado, que hoje estão separados, então aí estará formada a imagem da besta, né? Hoje, nos Estados Unidos da América do Norte, eles mantêm os dois separados. A igreja cuida das suas coisas, o Estado cuida das suas coisas, não existe uma igreja estatal, não existe o governo apoiando nenhuma igreja, como na Idade Média, e quem não obedecia a essa igreja estatal era morto, não existe isso. Mas a Bíblia está dizendo que vai ser revivida essa fórmula, que a igreja e o Estado se unirão novamente. E olha, muitas pessoas eram céticas com respeito a isso. Muitas pessoas não acreditavam que isso seria possível, não acreditavam. Não acreditavam até, se não me engano, o ano de 2015. Porque o que foi que aconteceu em 2015? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo? Vocês se lembram dessa imagem? Deixa eu dar um zoom aqui para você. Olha quem é que está aqui. O Papa Francisco. E ele está aqui discursando na sessão conjunta do Congresso americano. E se você vê pelas fotos desta imagem, ele está sendo aplaudido de pé pelas pessoas, não é? Isso aconteceu em setembro de 2015 nos Estados Unidos da América. Depois que isso aconteceu, muitas pessoas que eram céticas com respeito a esse assunto passaram a acreditar na possibilidade de haver uma união entre católicos e protestantes. Agora, eu pergunto a vocês, qual será o resultado disso? Não é? Qual será o resultado da formação da imagem da besta? A que levará esta união da igreja e do Estado? Bem, a resposta está no verso 16 e no verso 17 do capítulo 13. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Então veja, meus irmãos, a segunda besta vai fazer o quê? A nova nação, né, essa nação americana, agora não mais parecendo um cordeiro, mas falando como um dragão, ela vai ordenar que seja posta certa marca sobre todas as pessoas, a fim de que aquele que não tiver essa marca não possa comprar, não possa vender. Ela vai ser, como digamos assim, uma promotora da falsa religião e vai obrigar todos a obedecerem essa falsa religião da imagem da besta. Ela vai impor, e veja que não é só isso, porque o verso 17, ela diz que essa imagem da besta, ela não só vai falar, ela vai falar, quer dizer, ela vai criar leis e vai o que mais? Ela vai também obrigar que todos obedeçam essas leis. Ela não somente fala, ela não somente cria leis, mas ela vai perseguir, ela vai oprimir,
ela vai matar, ela vai fazer morrer todos aqueles que não seguirem a sua fala, os que não seguirem as suas leis. Não é mais um cordeiro, é um dragão agora. Né? É uma força opressora. Ela reviveu a imagem da besta, ela fez a cópia do que aconteceu na Idade Média, quando a igreja usava os governos para perseguir aqueles que não concordavam com a sua religião. Hoje, isso parece incrível, não é verdade? Como é que pode uma nação que abriu os braços da liberdade a todos, que era pacífica, ter uma mudança desse jeito e promover isso? Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês agora. Os Estados Unidos da América nunca mais serão o mesmo depois do dia 11 de setembro de 2001, quando aquelas torres gêmeas foram derrubadas. Ali, meus irmãos, o cordeiro foi grandemente ferido, quase morto. A partir dali, a partir daquele momento, tenho certeza, não é mais o cordeiro. Ali, esse cordeiro já começou a falar. Ele já começou a falar como um dragão. Vejam, no fim dos tempos, as escrituras profetizam uma erosão da nossa liberdade quando a igreja e o Estado se unirem. Porque quando houver essa formação da imagem da besta, essa imagem falará através de leis, e a primeira coisa que vai acontecer, então, que é? Será o resultado agora dessa união. E qual é o resultado? O decreto dominical é o resultado dessa união da imagem da besta, e não um chip que alguém vai colocar na sua mão direita ou na sua testa. Né? Então, veja, o que é o decreto dominical? O decreto dominical não é uma lei que vai ser promulgada, como muitas pessoas imaginam, obrigando você a ir na igreja a partir daquele momento aos domingos. Porque, irmãos, me digam uma coisa, nós não vamos à igreja nos domingos, nós não temos cultos nas nossas igrejas aos domingos, e qual é o problema de você ir à igreja aos domingos? Nenhum problema. O problema não está em você ir à igreja aos domingos. Mas onde é que está o problema? O problema está em você deixar de guardar o sábado. Então o decreto dominical não é uma lei que vai obrigar você a guardar o domingo. Mas o decreto dominical é um conjunto de leis que de alguma maneira vai forçar você a negar a guarda sistemática do sábado, porque é aí que está o problema. O problema não está em você ir à igreja ao domingo, mas o problema está em você deixar de guardar o sábado. E eu vejo esse decreto dominical sendo introduzido aos poucos no mundo hoje, e eu vejo ele sendo introduzido por 3 frentes diferentes. A primeira delas é o decreto dominical, né, um conjunto de leis que de alguma maneira vai nos forçar a negar a guarda do sábado, sendo introduzido no mundo como a solução para a crise econômica. Porque hoje o mundo vive uma crise econômica global. Mesmo antes da pandemia, o mundo já vivia uma crise econômica sem precedentes. Pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo renda, a fome aumentando. Então a ideia é que com a guarda do domingo, não é? As pessoas não trabalhem aos domingos e trabalhem durante os outros 6 dias da semana, mantendo-se a mesma carga horária que existe hoje com 5 dias de trabalho. Isso significa que a pessoa vai trabalhar um dia a mais da semana e vai trabalhar menos horas por dia, e isso vai abrir então uma janela para que mais pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Além disso, eu vejo também esse conjunto de leis entrando no mundo hoje como a solução para a crise ambiental que o planeta vive. A questão do aquecimento global. Né? O domingo seria um dia onde não haveria trabalho e um dia para que o planeta descanse e se recupere de todo esse desgaste que ele está sofrendo. E eu vejo também esse decreto sendo introduzido no mundo hoje como uma solução para a crise moral que o mundo vive, né? A questão da família que está sendo hoje totalmente destruída por essas ideologias todas de gênero que existem no mundo. Então, esse dia viria como o dia da família. O domingo seria tratado como o dia da família, né? E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe muita gente por aí que quando fala desse assunto quer assustar as pessoas. Eu não concordo com isso, né? Alguns, para levar a pessoa a uma decisão, eles usam a força da coação e do medo. Eu não estou aqui para colocar medo em ninguém.
né? E quando alguns dizem assim, olha, o decreto dominical está aí, em algum lugar eles já estão exigindo, eu digo que não. Uma vez eu fiz essa série numa igreja aqui da Paulista Leste, lá no distrito do Lausanne Paulista, e no final um irmão que trabalha no Detran veio me procurar e veio dizer, olha Marcelo, lá no Detran nós já estamos sendo obrigados a trabalhar aos sábados. Eu disse, calma irmão, ainda não. Simplesmente por quê? Porque de acordo com a profecia, é necessário que primeiro isso aconteça onde? Lá na América do Norte. Lá é o marco. Quando isso acontecer lá, então será o marco. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Essas coisas vão sendo introduzidas aos poucos, não é? E quando nós vemos, então, já estarão aí, mas eles têm que acontecer primeiro lá, na América do Norte, não é? O decreto dominical, então, ele vai vir como resultado dessa formação da imagem da besta, quando a igreja se uniu ao Estado. Aí, então, vai vir esse decreto dominical. E agora, eu pergunto para vocês, que eventos vão ocorrer para essa união entre a igreja e o Estado se concretizar, né? Que eventos irão acontecer para isso? Então, chegou a hora de eu dizer para você o que é que eu vejo acontecendo lá na América do Norte hoje, que nos dá uns vislumbres de que essa profecia está se cumprindo, né? Então, eu vejo isso vindo de duas maneiras. Primeira delas, você já ouviu falar desse homem aqui chamado William Rehnquist? Este homem, ele é ex-juiz associado da Suprema Corte Americana e ex-chefe de justiça. Ele foi juiz associado da Suprema Corte Americana e chefe de justiça dos Estados Unidos da América até o ano de 2005. Então veja que quando aconteceram aqueles atentados às duas torres gêmeas em 2001, este homem era o chefe de justiça americano e ele era juiz associado da Suprema Corte. A partir daqueles atentados, veja o que este homem começou a pregar nos Estados Unidos da América. Isso aqui está entre aspas, irmãos, porque são palavras dele. Ele diz assim: o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada num exemplo histórico ruim que provou ser inútil para dirigir um julgamento e que deveria ser franca e explicitamente abandonada. Então veja que esse homem está pregando desde 2001 na América do Norte que essa separação que existe hoje entre a igreja e o Estado, ela deve ser considerada como uma coisa inútil, que deve ser abandonada explicitamente, francamente abandonada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a partir daqueles atentados às Torres Gêmeas de 2001, começou a acontecer na América do Norte uma redefinição do conceito de liberdade religiosa. Hoje o governo, ele promete a liberdade às minorias, não é verdade? O judeu, ele reclama proteção, o governo tem que proteger. Os adventistas do sétimo dia, da mesma maneira. Existe hoje um dever do governo, não é? Que ele tem que proteger o quê? Ele tem que proteger as minorias. E se o governo não protege as minorias, ele não está mantendo a liberdade religiosa. Então, essa liberdade religiosa, como nós a conhecemos hoje, ela está sendo redefinida, ela está sendo reestudada. E como é que vai ser daqui para frente, né? Então, veja como. Hoje está se avaliando lá o rumo dessa separação da igreja e do Estado. No dia 29 de outubro de 1991, veja que mesmo antes dos atentados lá das Torres Gêmeas, realizou-se uma convenção sobre a liberdade religiosa lá em St. Louis. O eco dessa reunião ela pode ser resumido da seguinte maneira: a Suprema Corte está redefinindo a liberdade religiosa para o século XXI, e veja que nós estamos nele, né? Para estabelecer o que é considerado uma boa religião. Então, se a religião for boa, ela vai receber um selo de aprovação. E isso vai favorecer, obviamente, as igrejas históricas, as grandes igrejas, mas não as pequenas igrejas. A implicação dessa redefinição é a seguinte: o papel de uma democracia é defender os direitos de uma maioria e não os direitos da minoria ou de todos. Então, veja que, a partir desse novo conceito, liberdade religiosa não significa que eu, como governo, vou ter que zelar, não é, pela liberdade de todos. Não. O meu papel é proteger os direitos da maioria. E se houver ali uma minoria, né, que cause problemas, né,
que um grupo radical que desestabilize a ordem social, essa redefinição, então ela vai dar direito às autoridades competentes de perseguirem essas minorias radicais ou fundamentalistas. Você vai ouvir muito daqui para frente essa palavra, fundamentalistas. Eles vão fazer isso para controlar esses elementos considerados por eles radicais. Leis serão promulgadas. Na opinião deles, é melhor que um pereça do que toda a nação. E já há algum tempo vem sendo publicada ali uma verdadeira cascata de literatura que está formando a consciência das pessoas sobre esse novo conceito de liberdade religiosa. Queridos, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão acontecendo aos poucos, vão mudando. Então, esse é o ponto que nós temos que saber, que já é uma indicação do rumo que está se seguindo para a formação da imagem da besta, né? Agora, como é que Satanás vai conseguir isso? Que meios ele vai usar para conseguir, então, o seu objetivo? Então, aí já vem aquilo que nós conhecemos, né? Satanás vai conseguir isso através da união dos cristãos. Meus amigos, nós estamos vivendo uma época em que existe aproximação dos cristãos. Você acha que essa união dos cristãos ela vai acontecer? Você acha que vai ser possível haver uma união dos cristãos católicos com protestantes? Então eu vou dizer uma coisa que vai te surpreender. Ela não vai acontecer. Ela já aconteceu. E ela já existe há muito tempo. Hoje todos os cristãos eles já estão unidos espiritualmente por 3 grandes pilares. Quais são esses 3 grandes pilares? Primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, a guarda do domingo. E o terceiro pilar, você sabe qual é? Você quer saber qual é? Que aí eu vou dizer qual é então esse terceiro pilar que está unindo os cristãos na esfera religiosa. Mas essa esfera religiosa, que já existe essa união dos cristãos há muitos anos, né? Ela está favorecendo um outro tipo de união lá na América do Norte, na esfera política. Porque hoje existe algo lá chamado de coalizão cristã. Algum de vocês aí já ouviu falar de coalizão cristã? Então, o que é essa coalizão cristã? Antigamente, as igrejas agiam assim nas eleições. Então, o católico votava no candidato da igreja católica, o batista no candidato da igreja batista, o metodista no candidato da igreja metodista. Eles estavam separados. E sabem quem é que eles elegiam? Ninguém. Não tinham representação para isso. Mas através agora dessa união espiritual que já está havendo há muitos anos dos cristãos, existe agora essa coalizão cristã. Então o que acontece? O católico, o metodista, o batista, o presbiteriano, todos eles votam no candidato da coalizão. E agora sabem quem é que eles conseguem eleger? Eles conseguem eleger agora qualquer pessoa que eles quiserem. E essa coalizão cristã, ela já é composta por vários governadores, deputados, senadores, juízes da Suprema Corte, muitas pessoas influentes e pessoas não tão influentes também, fazem parte dessa coalizão cristã. E eles estão pressionando as forças governamentais da América do Norte e exigindo que o governo resgate o quê? A moral da sociedade. Um dos líderes dessa coalizão cristã, numa entrevista, ele disse assim: nós eliminamos as leis dominicais, mas se nós quisermos levar a nação de volta a Deus, nós devemos adorá-lo juntos. Então veja, ele está sugerindo a volta da observância do domingo. Porque agora eles conseguem eleger os seus candidatos cristãos e eles estão unidos, eles vão agora se aproximar cada vez mais do governo. De que maneira? A maneira é a seguinte: olha, nós estamos em crise. Mas a crise não é política, a crise é moral, a crise, né, ela é religiosa. E se nós não resgatarmos os valores religiosos, a doença dos Estados Unidos da América do Norte não será curada. Nós temos que ressuscitar os valores espirituais. Então veja, essa coalizão cristã, ela quer pressionar o governo para restaurar os valores espirituais. E como eles estão se tornando a maioria no Congresso, logo eles poderão passar qualquer lei ou qualquer emenda no Congresso, e é exatamente esse o objetivo dessa coalizão cristã. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês têm o livro O Grande Conflito? Quantos de vocês têm? Agora, quantos de vocês já leram o livro O Grande Conflito? Agora, mais do que isso,
Quantos de vocês já estudaram o livro Grande Conflito? Porque isso não deve ser uma surpresa para aquele que já estudou o livro Grande Conflito. Porque lá no livro Grande Conflito, a senhora White fala exatamente isso. Ela fala que a culpa da corrupção moral da sociedade vai ser atribuída a razões sociais entre os jovens. E ela fala que para curar essa doença, eles vão chegar ao consenso que eles precisam resgatar o verdadeiro dia de guarda, na visão deles, que é o domingo. Aliás, se você for ver lá a encíclica do Papa João Paulo II, numa das encíclicas dele, ele falou sobre isso. Ele falou que o cristianismo está guardando hoje o domingo de forma equivocada. Trazendo aqui para nós, aqui no Brasil, domingo para nós é dia de futebol, é dia de diversão, não é? E ele disse que isso não é santificar o domingo, e ele usou assim, ele usou essas palavras. Ele escreveu assim: nós temos que resgatar o valor espiritual do domingo, nem que seja pela força. Você pode ir lá procurar na encíclica dele que você vai encontrar. Ele autorizou a opressão para resgatar esse valor. E sabe, meus irmãos, ali em 2015, no ano 2015, do dia 22 ao dia 27 de setembro, o Papa Francisco esteve visitando lá os Estados Unidos da América do Norte. No dia 22 de setembro, ele discursou na sessão conjunta do Congresso para o Senado e para a Câmara dos Deputados ali na Casa Branca em Washington. Ele falou de uma vez para todos os líderes da nação americana. No dia 25, ele falou na Assembleia Geral da ONU, na cúpula do desenvolvimento sustentável. E isso significa que ele falou de uma só vez para todos os chefes de Estado que estavam presentes ali juntamente com suas delegações oficiais. Nós sabemos que uma das propostas do Vaticano para uma vida mais sustentável e para a proteção do meio ambiente consiste exatamente em reservar um dia da semana para que a terra descanse e as famílias possam estar unidas, e nós sabemos que esse dia é o domingo. Ele falou sobre isso lá, ele bateu pesado exigindo que os Estados Unidos da América se comprometessem com essa questão ambiental. Nesse mesmo ano, o Papa ele publicou a sua encíclica sobre o meio ambiente, e lá novamente ele sugeriu o domingo como um dia para a terra descansar. Além disso, além desses dois encontros, o Papa também participou do Encontro Mundial das Famílias. Na viagem que ele já havia feito anteriormente ali nas Filipinas, ele voltou a relacionar o domingo com a família, e na América do Norte novamente. E também é muito significativo que depois disso ele ainda teve um outro encontro, uma outra reunião envolvendo líderes de várias religiões, um encontro ecumênico. Então veja, meus irmãos, tudo isso está colaborando para que nós tenhamos a promulgação desse decreto dominical, não é? E quando isso acontecer, então veja que esse decreto dominical ele vai ser o último aviso especial de Deus para nós. E através deste decreto dominical, então, Deus vai estar querendo nos avisar três coisas. E chegou o momento, então, de eu dizer para vocês quais são as três coisas que Deus quer nos avisar através desse decreto. Ele será o último aviso especial de Deus para nós. Primeira coisa que Deus quer nos avisar será o decreto dominical, será o último ato de Satanás enquanto ainda há oportunidade de salvação. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 142 e 143. O texto diz assim: a substituição da lei de Deus pela dos homens. A exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Então veja, o decreto dominical é o derradeiro ato do drama, ou seja, é o último engano que Satanás vai introduzir no mundo enquanto ainda há oportunidade de salvação. Segunda coisa, indicará que o tempo da graça estará quase terminado. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais retornar. Segunda coisa que Deus quer avisar você através do decreto dominical. Ele vai mostrar que o tempo da graça está quase terminado.
E terceiro e último ponto. Terceiro e último aviso que Deus quer nos dar através do decreto dominical. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os judeus cristãos, assim, o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 166. Então, meus irmãos, o decreto dominical, ele é o último aviso especial de Deus para nós, e Deus quer nos avisar com ele 3 coisas. Primeiro, será o último ato do drama de engano que Satanás vai introduzir no mundo enquanto ainda há oportunidade de salvação. Segundo, ele vai nos mostrar que o tempo da graça está quase terminado. E terceiro, será então o momento de nós deixarmos uma grande cidade como essa para uma cidade menor. E essa saída, vou falar mais sobre isso nos próximos encontros, mas ela vai se dar em 2 etapas. Primeiro, nós vamos sair de uma cidade grande como essa para uma cidade menor, não muito afastada dessa, porque nós ainda vamos vir para cá para pregar o evangelho e depois voltamos para lá. E esse vai ser um passo preparatório para que mais à frente, quando nós estivermos aí, talvez no nosso 6º ou 7º encontro, eu vou falar sobre um outro decreto que vai ser promulgado, e aí então vai ser o momento de nós deixarmos as pequenas cidades e nos retirarmos, né, nos lugares isolados da terra. Agora, você não precisa ficar com medo disso daqui. Você não precisa ficar apavorado, porque só fica apavorado quem olha para isso sem olhar para as promessas de Deus. Porque no conjunto das coisas, se você se dispor a assistir toda esta série nos próximos dias, você vai ver que é muito mais fácil ficar do lado de Deus. O teu coração vai ficar muito confortado com as grandes promessas da intervenção de Deus nesse mundo para proteger os seus filhos. Isso é muito importante. Agora, você não precisa ficar preocupado também, porque você sabe qual vai ser o destino dessa coalizão que estará formando a imagem da besta, a união entre a igreja e o Estado, com o objetivo de impor uma falsa religião, as mentiras do dragão? Você sabe qual vai ser o destino dessas 2 bestas e de todos que estiverem com elas? Então veja aqui o destino delas. Está em Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse falso profeta, nós vamos falar mais sobre ele, ele é essa mesma segunda besta num segundo momento, né? Mas esse falso profeta que com os seus sinais feitos diante da primeira besta, seduziu as pessoas para receberem a marca da besta, né? Todos eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o destino deles é a destruição. É a destruição. Na próxima semana, nós vamos dar sequência a esse assunto e vamos falar sobre avisos especiais de Deus. Vamos ver quais são os avisos especiais de Deus que vão acontecer antes do decreto dominical, para que nós possamos então saber quão próximos nós estamos desse decreto. Mas hoje, antes de nós orarmos e antes de nós encerrarmos, eu quero falar só mais uma coisa para você ir dormir hoje pensando nisso. Eu quero ler um texto para você da Sra. White, que está no livro Primeiros Escritos, na página 120. E o texto diz assim: vi que o povo de Deus está em terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Livro Primeiros Escritos, página 120. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. Você anuncia na igreja assim, olha, eventos finais, e tem muita gente que desaparece. Não sei se é medo ou desinteresse. Alguns correm, outros dizem assim, eu já sei o que é isso, não preciso mais saber nada sobre isso. E muitos agindo assim estão no terreno encantado. Isso é uma grande verdade, meus amigos. Eu posso dizer que eu já vi pessoas, né,
eu gosto de dar estudo bíblico para as pessoas, e eu já dei muitos estudos bíblicos, né? E eu estudando ali com a pessoa, ao tentar ensinar a Bíblia para alguém, você vê que a pessoa, ela está numa luta, numa batalha. E a batalha dela é contra o quê? É contra o sono. Não consegue acordar, né? Fica com sono. É uma batalha para a pessoa ficar acordada como se ela tivesse levado uma anestesia. E veja que essa não é uma questão intelectual nem econômica, mas ela é uma verdade, uma verdade. E sabe, irmãos, existe um trecho no livro O Grande Conflito que diz que quando o pregador está preparando o seu tema para pregar na igreja, a senhora White diz que o diabo, ele está ali prestando atenção e ele anota aquele tema, e a pessoa que está mais necessitada daquele tema, ele vai dar um jeito de criar uma situação para que aquela pessoa não esteja lá para ouvir. Infelizmente, hoje, muitos dos nossos irmãos estão vivendo nesse terreno encantado. Não tem mais o senso de urgência, não entende em que época estamos vivendo, não compreende a necessidade que a urgência desse tempo exige. Como diz a senhora White em outro lugar, eles não sentem o peso das almas, as almas que necessitam de salvação. Se fosse o contrário, né, todos eles estariam hoje aqui participando conosco e assistindo esta série. Meus irmãos, enfim, tudo o que nós vimos hoje pode se resumir no seguinte: a última luta entre o bem e o mal será entre adorar a besta ou adorar a Deus. Essa é a luta final que você e eu, que todos os que estão aqui e os que não estão aqui também nesse momento, todos nós teremos que lutar. E aqueles que não estão aqui é porque estão vivendo em terreno encantado, porque perderam o senso de urgência, porque não compreendem o tempo em que estamos vivendo. Essa é a luta final que todos teremos que enfrentar: adorar a besta ou adorar a Deus. Então a questão é a adoração. Ou você e eu somos de Deus, ou você e eu somos da besta. Não há outra opção. E ambos, tanto Deus quanto essa besta, eles têm um sinal de autoridade, uma lei. O sinal de Deus, o seu selo, é o sábado. E a marca da besta, o seu sinal, é o domingo. O selo da autoridade de Deus é o sábado, enquanto que a marca de autoridade da besta é o domingo. Agora, você e eu decidamos então a quem nós vamos servir. Este é o ponto final do conflito. A segunda besta, ela vai obrigar a todos a adorar a primeira besta. Por isso que a gente recebe o selo ou na testa ou na mão direita. Porque ou você aceita esse conjunto de leis pela razão, ou ele vem pela força, ou ele vem pela imposição. Na testa é sinônimo de razão e na mão direita é sinônimo de imposição, né? Se você não aceitar pela razão, a besta vai te forçar a aceitar pela imposição. E se você então não adorar, então você não vai ter emprego. Se você não tem emprego, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não pode comprar, você não pode vender, você morre, acabou. Você não tem mais liberdade. Alguém nos Estados Unidos da América do Norte vai promulgar uma religião falsa, vai impor a sua lei, assim como a Igreja Católica Romana fez na Idade Média. Ela criou uma religião falsa em que quis impor a todo custo essa religião sobre todos, e quem não aceitou foi morto. Pessoas foram mortas aos milhares, aos milhões. E isso vai acontecer outra vez. E eu te pergunto, a quem você vai escolher? A quem você vai dar a sua adoração? Se você não dá a sua adoração a Deus, então, infelizmente, você já está dando ela a essa besta. E como eu fico triste e ver que em meio a esse vale da decisão, a maioria dos nossos irmãos está em terreno encantado e não sente a urgência desse tempo. Talvez não consigam ficar comigo aqui por um pouco mais de 1 hora estudando esse assunto, mas podem ser que terminando aqui vão correr lá para a TV e ficar 1, 2 horas vendo um jogo de futebol ou assistindo um Big Brother. Sabe, meus irmãos, se hoje que essa imagem que nós vimos, ela ainda está sendo criada, se hoje a nossa liberdade religiosa ainda não foi completamente retirada, se hoje que a nossa vida ainda não é exigida em troca da nossa lealdade a Deus, se hoje que ainda é relativamente fácil e viável nós servirmos a Deus, se hoje que tudo é favorável, nós não conseguimos ficar 1 hora com Cristo num culto, na igreja,
não oramos como devemos, não estudamos como devemos, não nos relacionamos com Cristo como devemos, e por isso muitos estão caindo. Eu te pergunto, como é que ficaremos em pé num dia em que essa imagem estiver definitivamente levantada? Como? Não ficaremos. Não ficaremos. A menos que nós mudemos a nossa condição hoje, né? Não ficaremos. Porque se nós nos vendemos por pouco, o diabo não precisa nem nos oferecer muito para nós trocarmos a nossa fidelidade a Deus. Ele nos oferece tão pouco e nós já nos vendemos. Imagine quando será neste dia, quando esse dia chegar, quando esta imagem, né, que vai tirar a nossa liberdade estiver em pé. Imagine como vai ser quando a minha vida e a sua vida for exigida em troca da nossa adoração a Deus. Será que nós vamos ficar em pé? Não ficaremos. A menos que estejamos preparados hoje, jamais ficaremos em pé quando esse dia chegar. E a pergunta que eu deixo para você levar, para você pensar durante essa noite, durante essa semana, até o nosso próximo encontro aqui na próxima quarta-feira é essa. De que lado você vai estar? A quem você vai entregar sua adoração? Quando as 10 tribos bárbaras invadiram e fatiaram o território do que era o Império Romano, o que hoje chamamos de Europa, não havia lei nem ordem. Então, aquela região se transformou num verdadeiro caos e sobrou só o bispo de Roma como o paladino da moral e da justiça. Assim, aqueles povos decidiram que o bispo de Roma seria a autoridade política e religiosa para governar sobre aqueles países. Dessa maneira, a Ponta Pequena começou o seu período de reinado, que duraria 1260 anos, indo de 538 a 1798. E como ele perdeu o poder da espada do Estado e as nações o impediram de governar sobre elas, então ele está tratando de criar o caos em todo o mundo, em vários setores das atividades humanas, para que as nações implorem novamente por um governo mundial e assim ele possa retomar o poder da espada do Estado. E agora, dando sequência nos 7 reis, assim que essa Ponta Pequena perde o poder, uma grande nação se desponta na América do Norte como o próximo império mundial. Assim que o papado perdeu o poder da espada, em 1798, surge na América do Norte os Estados Unidos como o grande líder mundial entre as nações. E como vimos na profecia de Apocalipse 13, essa nação se empenhará para entregar o poder da espada do Estado novamente ao poder de Roma. E é aí que entra o decreto dominical. Mas os Estados Unidos eram um país protestante. Seus fundadores fundaram essa nação porque fugiram da perseguição de Roma, lá na Europa. Mas se a mulher fugiu para o deserto, o dragão iria ficar parado? Não, o dragão também foi para o deserto, para continuar a perseguição contra o que sobrou da semente da mulher. E tristemente, a nação que era protestante, hoje já tem dos 69% que se dizem cristãos, 22% são católicos. Mas isso por si só não quer dizer tudo, pois são exatamente os que se dizem ser protestantes que vão forçar o governo a entregar de volta o poder da espada do Estado para Roma. Isso se dará com a criação do decreto dominical, e aí estará decretada também a queda, a ruína dos Estados Unidos, e a quebradeira se espalhará pelo mundo afora, e as nações suplicarão para a criação de um governo mundial para solucionar os problemas que estarão espalhados por todas as nações. Começará com os Estados Unidos e logo se espalhará por todo o mundo. E o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível que a que sobreveio a Jerusalém na Antiguidade. O Grande Conflito, página 614. E veja só o que Ellen White declara no livro Eventos Finais, páginas 79 e 80. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, isto é, do povo, de obter leis dominicais.
por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar firme a posição de que não nos reverenciaremos ao primeiro dia da semana como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Mas quando a lei de Deus for invalidada e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, os Estados Unidos, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É o tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, isso é, da ponta pequena, do chifre pequeno, do poder de Roma. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Essa apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado, o ferro e o barro. O barro, a Igreja, o ferro, o Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Eventos finais, páginas 79 e 80. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.